Fala galera, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um TD Rocks Tira-Teima, mais uma sexta-feira aqui com vídeos no nosso canal. Toda sexta-feira um vídeo diferente aí, falando um pouquinho sobre algumas dúvidas de vocês, que vocês nos mandam aí, me mandam via Pergunte ao Adriano Santos, WhatsApp, Telegram, Messenger, enfim, esse monte de e-mails que vocês me mandam aí todas as semanas, né? E todas as quartas-feiras a gente está aí com uma série, né, que é o TD Rocks CE, né, falando aí sobre o Community Edition, né, versão Delphi Community Edition, versão free. E isso tem gerado muita polêmica, muita pergunta sobre vários assuntos relacionados à versão free. E hoje eu tô aqui para resolver, né? Eu tava adiando essa videoaula aqui para vocês, mas de tantos e-mails que eu recebi, fui obrigado a adiantar um pouco aqui o nosso tema de hoje, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tema de hoje, né? O que mais me perguntam? Como acessar os servidores RESTful utilizando aí o Delphi Community Edition, a versão gratuita da Embarcadero. Essa pergunta, né, tem virado aí muita polêmica, né, em alguns sites, alguns locais aí, justamente por conta da explicação da Embarcadero em relação a versão Community Edition, né? Para quem não sabe, a versão Community Edition, a versão CE, ela não possui acesso a bancos de dados remotos, tá? Então somente localhost. Inclusive muita gente tem se confundido e achado, né, que os componentes da versão acessam bancos de dados dentro de uma única rede uma rede normal aí de computadores e tal, né? E na verdade o localhost é só o equipamento, né? Eu já expliquei isso aqui em outras lives, né? Mas o principal aí, principal dúvida é se eu posso acessar um banco de dados que está num outro equipamento dentro de uma mesma rede, né? E não pode, somente dentro da mesma, do mesmo computador. Ou seja, o meu executável final da minha aplicação, do meu software, tem que estar no mesmo computador que o banco de dados instalado, tá? Então, se você tem um banco de dados no IP diferente dentro da sua rede local, ele já não acessa, isso já é considerado acesso remoto, tá? E mais uma outra dúvida que me surge bastante aí é em relação a quais bancos de dados podem ser acessados através da versão Community Edition, tá? Somente os bancos de dados gratuitos, tá? SQLite, Interbase, IBLite e mais alguns ali que eu não lembro de cabeça, tá? Então tem poucos drivers, né? Uma outra pergunta é se eu não posso instalar componentes de terceiro. Eu já falei aqui, já postei vídeos, dá uma olhada aí no canal que tem vídeo falando sobre componentes de terceiros, tá? E aí, no meio desse monte de perguntas, né, de o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, muita gente me perguntou, poxa, mas e aí a parte do REST, né? Posso acessar, posso usar o REST dentro das nossas aplicações utilizando aí o CE? Sim, você pode utilizar tranquilamente, né? Eu vou mostrar aqui algo bem legal para vocês utilizarem. Eu vou mostrar com DataSnap, né? Mas você pode utilizar aí REST Dataware, você pode utilizar algum serviço online que seja de REST, não tem problema nenhum, tá? A diferença é que a questão é que você vai utilizar os componentes de REST do Delphi Community Edition e não os componentes lá do FireDAC, né? Aquele acesso que eu já discuti bastante aqui no curso gratuito, no curso pago e tal, que são aquelas classes reflection. Ali você não vai conseguir acessar, porque você não tem acesso ao remoto, né? E aí, dentro desse perfil, o pessoal me perguntou, Adriano, eu tenho uma aplicação Delphi, um DataSnap Delphi, que foi desenvolvido em uma aplicação, né, em um Delphi Enterprise, tá? Que tem o DataSnap, e quero, pelo meu Community Edition, acessar esses dados, né, que estão nesse servidor de aplicativos desenvolvido pelo Enterprise. Ou seja, nosso cenário de hoje aqui, eu tenho um servidor DataSnap desenvolvido por uma versão Delphi Enterprise e um aplicativo, né, um cliente desenvolvido por uma Community Edition. Adriano, dá para fazer isso?
Sim, mais uma vez aí respondendo as perguntas de vocês, tá? É possível sim, sem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer isso, tá? Por que eu tô falando tudo isso? O DataSnap não existe na versão Delphi Community Edition, tá? Por que não? Porque ele é um clone, né? O CL é um clone da versão Professional no Delphi. E a versão Professional não tem DataSnap. Então, se você precisar aí desenvolver DataSnap, você vai ter que ir lá para o Enterprise, né? Então, vamos lá para a prática. Eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Eu estou aqui com 2 Delphis instalados. O primeiro Delphi é o meu Enterprise, que é a versão de MVP que está instalada no meu host, no meu equipamento principal, né? E numa máquina virtual eu instalei o meu Community Edition e eu vou fazer esse trabalho de ler as informações de um lugar para o outro, tá? Vamos lá então? Deixa eu fechar o PowerPoint aqui. Perfeito, PowerPoint fechado, Delphi aberto, aqui nós temos a versão Enterprise, tá? Então essa é a minha versão Enterprise, você pode olhar aqui embaixo, ó, Enterprise, essa é a versão principal, e aqui no meu outro desktop, vou jogar para o lado aqui, ó, eu tenho a minha máquina virtual, tá vendo? Aqui em VMware, tá? E essa versão aqui é a versão Community Edition, tá aqui embaixo, ó, Community Edition, versão CE, que inclusive eu estou usando, né, para poder mostrar para vocês aí na nossa série TDevRocks CE, onde eu estou falando sobre instalação de componentes em terceiro, criação de aplicativos, etc. aí dentro dessa versão, tá? Então nós vamos começar aqui brincando, né, com a versão Enterprise. Então eu vou criar um servidor aqui na mão com você, um servidor DataSnap, né? Antes disso eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu tenho aqui, vou acessar o meu servidor, tá? No meu estúdio aqui, ó. Vou acessar o servidor. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. No meu servidor, eu tenho aqui o MySQL, tá? Que é onde eu tenho aqui o banco de dados aqui dos cursos, né? Então, select asterisco from estabelecimentos, né? Curso, ponto estabelecimentos. Você tem aí, essa é a minha lista de estabelecimentos que a gente utiliza no curso, né? E aqui a gente vai utilizar também essa mesma lista, tá? Vou mostrar também aqui para vocês, ó, no The Beaver, tá? É uma aplicação bem legal, um cliente de banco de dados bem legal, tá? Gratuito, né? Existe uma versão aí Community Edition do The Beaver e eu também utilizo essa ferramenta aqui para SQL Server, para SQLite, enfim, uma série de bancos de dados aí, tá? Então, dando um select aqui, ele traz todos os nossos estabelecimentos que estão no servidor, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tô com o Delphi aberto, né? Então, essa daqui é uma versão Enterprise, como eu falei, tá? Eu tô com uma versão Enterprise e tô com uma versão também do nosso Community Edition em uma máquina virtual, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar trabalhando com o servidor DataSnap. Eu não vou entrar em detalhes sobre o servidor DataSnap, tá? Eu vou falar aí rapidamente sobre a criação dele. A gente vai criar um DataSnap REST Application, tá? Vou dar um OK aqui, vou dar um next, finish, tá? Bem rápido, nada muito específico, tá? Vou marcar aqui somente para a criação do server method, certo? Vou criar aqui um tdata module e vou salvar numa pastinha que eu já tenho aqui pré-determinada, tá? Então aqui no meu OneDrive eu tenho aqui TDevRocks, tenho o tira-teima e a minha pastinha do dia de hoje, tá? Nessa sexta-feira aqui. Então o servidor, vou gravar aqui os nossos dados, tá? Não vou dar nomes a nada aqui, tá? E aqui está o nosso servidor. A única coisa que eu vou fazer, meu server method, eu vou trocar aqui a classe dele, né, o nome dele para SM Serviços, tá? SM Serviços. Então, Ctrl Shift O, vocês vão ver aqui SM Serviços, tá? Beleza, o que eu vou fazer com esse cara? Vou copiar e colar os componentes, tá? Porque o objetivo aqui é só a gente ver como criar esse servidor DataSnap na versão Enterprise do Delphi. Então, o que nós temos aqui, ó? Bom, vou dar aqui 2 cliques no FD Connection, só para vocês verem aqui, eu tenho as credenciais no meu banco de dados aqui na minha rede, né, no meu estúdio aqui. Então, eu tenho aí o DataSnap Database, né, que é o nome do curso, usernames, a minha senha, o meu servidor é o 90 aqui, né, onde está o meu banco de dados, deixa eu só voltar ele aqui, ó, 90 3306, que é a porta padrão do MySQL, vou dar um teste.
ele vai conectar aqui, ó, conectado com sucesso, ok, e vou tirar aqui o login prompt, tá? Eu utilizo aqui somente um query para poder fazer as queries e carregar os dados que vão ser exportados para a minha aplicação cliente, certo? Então, eu tenho só isso daqui e mais o driver do MySQL, mais nada, tá? Eu vou criar primeiro aqui eu vou dar um salvar aqui rapidinho, só para ele poder salvar todos os nossos arquivos, né? Vamos esperar ele salvar todo mundo. Olha só, formulário principal, projeto, né? E assim por diante, tá? Aí ele adicionou lá as units do Faridak, etc, né? Aqui eu vou criar um método público, que vai ser o meu function, tá? Minha função, meu function. Vou chamar de estabelecimentos. Vou receber um parâmetro aqui, a ID do tipo string. Poderia ser inteiro também, não tem problema nenhum, tá? E vou resultar aqui um tJSON array, tá? Que é isso que nos diferencia, né? A gente vai gerar um RESTful, então a gente vai devolver um JSON que vai ser consumido na nossa aplicação cliente, tá? Ctrl Shift C, eu vou pegar aqui os meus dados, né? Vou pegar aqui a minha colinha do lado para a gente não perder muito tempo. Eu quero que a aula seja rápida, né? Então tá aqui, ó. O que a gente faz nesse momento? Eu pego logo de cara, verifico se o nosso ID está ou não vazio. Geralmente eu gosto de fazer isso aqui, ó, tá? Ponto text, aliás, ponto equals, aqui, empty str, tá? Então, se ele tiver vazio, se o parâmetro estiver vazio, significa que eu quero carregar todos os dados da minha tabela de estabelecimentos. Caso contrário, eu crio um parâmetro em runtime, tá? E abro a minha select com todas essas informações, ok? Então, isso é o que eu estou fazendo aqui nesse miolinho aqui, né? Se os dados que foram retornados, né, eles tiverem informações, ou seja, eu consegui filtrar e vieram informações do meu dataset, no meu exportar, no meu QRY exportar, aí eu mando essas informações em formato JSON para a aplicação que requisitou os dados, né, aplicação cliente. Caso contrário, eu devolvo aqui nenhum estabelecimento encontrado, ok? Aí vocês vão achar que é algo estranho, né? Minha query.dataset_JSON é bem esquisito, né? Não tem esse método não existe nas queries, tá? No Faridak, né? Não existe isso daí. O que a gente está fazendo aqui é utilizando uma class helper desenvolvido pelo MVP Landerson Gomes. Procurem depois ele aí no YouTube, nas redes sociais, tá? Eu importei essa nossa class helper para dentro do nosso sistema. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já está na pastinha de infra, tá? Tá aqui, ó. Esse é o class helper e eu tenho mais um arquivo que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é só para a gente poder ter um método aqui que eu criei, formatar JSON, que faz o trabalho de retirar aquelas sujeiras, né, do DataSnap, tá? Que é gerado pelo DataSnap, barrinha, a palavra result, etc, né? Então eu vou adicionar esses dois arquivos, né? Vou adicionar eles aqui pelo add, né? Adicionei eles aqui, eu tenho lá os meus arquivos agora adicionados, tá? Eu vou adicionar nas uses do meu server method principal, vou colocar aqui, ó, o meu utils e o meu class helper, né? Vou pegar aqui o class helper também, copiar aqui, vou colocar no uses, ponto e vírgula, fechou, e tá aí, ó, ele vai conseguir facilmente exportar os dados, tá? E aí ele tá pegando, né? Eu tenho aqui um get invocation metadata, tá? Esse cara faz a limpeza das barrinhas lá, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl Shift A, ele vai trazer aqui qual a unit que está registrado esse método, né? Então vou dar um OK aqui, trouxe tudo bonitinho e agora eu posso compilar o meu servidor DataSnap sem nenhum problema, tá? Vamos só ver aqui o que ele está reclamando. Ele está pedindo aqui uma constants, que é uma outra unit que eu tenho lá com algumas informações, né? Eu colei ali no meu Explorer a minha unit de constantes, tá? Vou só adicionar aqui ao nosso projeto, tá? Acabei achando que não ia precisar, mas precisa sim, porque o meu método ali ele precisa, né? O método a minha unit utils precisa desse cara, tá?
Não tem problema, depois vocês vão receber isso daí no código-fonte e tal, fiquem tranquilos, é só dar uma olhada aqui no nosso... na descrição desse vídeo, você vai ver lá, solicite seu código-fonte, né? Logo embaixo tem um linkzinho onde você vai solicitar o código-fonte desse exemplo aqui, tá? Então aqui ele pediu uma alteração, porque eu mudei o nome da classe do nosso server method, né? Para TSM serviços, tá? Então eu vou dar um build novamente, ele vai buildar e a gente vai executar a aplicação, beleza? Então vamos lá, ó. Vou dar um start, ele vai pedir aqui, o Windows vai pedir a autenticação, acho que não pediu, beleza, servidor no ar, né? Como é que eu testo isso agora, Adriano? Fácil, a gente vai abrir aqui o REST Debugger, tá? Para quem não conhece, REST Debugger vai fazer o teste dos nossos métodos REST, tá? Eu vou colocar aqui o endereço desse meu servidor DataSnap que eu acabei de criar. Então, como é que funciona? http://localhost 2.8080, tá? É a nossa porta, /datasnap, /rest, /tsm serviços, que é o nosso server method, né? Vou vir aqui em parâmetros, vou colocar em resource e estabelecimentos, tá? Que é o recurso que a gente quer consumir lá do servidor. Se eu der agora um request, que é o send request, ele vai lá no nosso servidor DataSnap, que está aqui, né, no local, e vai trazer os dados para a gente, ó. ID número 1, né? Aqui esse monte de caractere é o logotipo do restaurante em base 64, tá? Então ele trouxe aqui, ó, segundo ID, né? Se eu colocar em tabular, tá aí, ó, todos os dados estão carregados no nosso REST Debugger. Então é assim que a gente testa, tá? Se a gente for filtrar esses dados, né? Basta eu colocar aqui abre e fecha chave, tá? Chave, ID, vou criar um parâmetro. Ele criou aqui como segment, né? O URL segment. Vou dar 2 cliques, eu quero carregar aqui o ID número 4, tá? O restaurante número 4. Send request, trouxe só o número 4. Perfeito? Quero trazer o número 1. Vou lá, número 1, apply, send request. Então trouxe lá todo mundo, beleza? Então aqui tá tranquilo, tá perfeito, funcionando sem nenhum problema. Nosso servidor está no ar. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma aplicação, vamos deixar rodando aqui o nosso servidor DataSnap e vamos na aplicação lá no nosso Community Edition e carregar os dados desse servidor DataSnap. Vamos lá então? Beleza, vou carregar aqui nossa máquina virtual com o nosso Community Edition, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, Tools, REST Debugger, vou fazer o mesmo teste, tá? Aliás, já está até na minha memória aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, TSM Serviços, né? Vou apagar aqui, ó. TSM Serviços, parâmetros, estabelecimentos. Quero todo mundo, trago todo mundo. Quero só um determinado estabelecimento, coloco aqui ID, 2 cliques, quero trazer aqui o ID número 4. Beleza, send request, tá aí, ó, perfeitinho, tranquilo, sem nenhum problema, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou limpar esse parâmetro aqui, ó, e vou mostrar uma mágicazinha para vocês, né? Para quem não conhece, né? A galera que já conhece, evidentemente, não vai ver nada de novo, né? Então, olha só, eu vou pegar aqui, criar uma aplicação nova, File New, Multi-Debate Application Delphi, e vou fazer o seguinte, né? Eu quero, nessa aplicação, quero um string grid, vou colocar ele aqui como ao client, tá? Ao client não, ao bottom. Vou subir um pouquinho aqui esse cara. Eu vou colocar um button. E vou colocar também um edit, tá? A gente vai brincar aí, fazer os filtros que a gente precisa, certo? Vou mudar aqui para Android. Colocar esse cara para cima. Top. Vou colocar o edit também ao top. Beleza, e esse cara aqui agora sim eu posso colocar como ao client, tá? Show! Adriano, como é que eu acesso agora o nosso servidor DataSnap? Moleza, né? A gente vem aqui no REST Debugger, eu já vi que funciona, tá tudo bonitinho, tô com 2 REST Debugger aberto aqui, não percebi. Ó, eu já percebi que funciona tudo perfeitinho, tá tudo legal, testado, o REST Debugger funcionando. Eu venho aqui, ó, Copy Components, ok, minimizo, vou no Delphi, Ctrl V, acabou. Olha só que legal.
Vou dar um cancel em todo mundo aqui, que esse aqui é um recurso do CNWizards, tá? Ele faz aí o padronização dos nomes e componentes, tá? Então olha só o que ele fez. Vou dar organizar aqui bonitinho, ó. Eu geralmente coloco nessa ordem aqui, tá? Aí cada um coloca do jeito que achar melhor aí, né? Os componentes. Basicamente a gente está fazendo o seguinte, ó. O REST request, ele possui aqui o response, o resource, tá vendo? Ó, estabelecimentos, né? Ele possui parâmetros. Eu não coloquei parâmetros, eu desliguei os parâmetros aqui, né? Mas se eu tivesse mantido esses parâmetros, ele traria aqui os parâmetros que eu criei para poder fazer o request, tá? Aqui no meu REST client, ele tem o quê? O nosso, vou dar um Ctrl Shift O. Olha só, ele tem aqui a base URL, que é a base para conexão com o nosso servidor DataSnap. Então, 92.168.1.40, 8080 DataSnap REST TM serviços, né? E é por ele que a gente vai fazer o trabalho aí de trazer os dados. O response, ele recebe a resposta do servidor REST. Então, ele vai receber o JSON do servidor e vai deixar quietinho ali. Esse cara, o adapter, ele vai conversar com o response através da propriedade response, vai traduzir os dados, né? Então ele vai pedir lá para o response, o que você tem aí de dados? Ah, eu tenho tenho esse JSON aqui, né? Ele vai pegar esse JSON, transformar num dataset e vai jogar em quem? No Memory Table 1, no FD Memory Table 1. Quem já me segue, ou quem já conhece Delphi, quem já desenvolve, quem já faz qualquer coisa em Delphi, sabe que você tá com um dataset na mão, você faz qualquer coisa. Você emite um relatório, você faz um cadastro, você faz uma listagem, você faz o que você quiser. Então o dado tá aqui. E o que eu vou fazer com esse dado? Botão direito, Bind Visually. Eu vou pegar aqui o meu string grid, vou jogar ele do lado, vou pegar o meu main table, que eu não sei onde é que tá aqui embaixo, ó, tá? E vou simplesmente linkar um cara no outro através do asterisco. Acabou, tá pronta a nossa aplicação, tá? Já tá fazendo tudo bonitinho, já tá linkado. Como eu não tenho, né? Não tenho nenhum field aqui, ó, não tem fields, né? No meu Fields Editor, então ele não vai trazer nenhum field, ele vai trazer vai fazer ali criar a grade, né, em runtime, as colunas em runtime, tá? Vou clicar aqui no meu execute, no meu botão aqui no T-button, eu vou colocar aqui como execute, tá? Aqui, ó, vou dar 2 cliques e olha só o que eu preciso fazer, REST request 1.execute. Pronto, acabou. Eu vou trazer os dados para cá. Né? Vou executar essa aplicação aqui, ó, no Windows mesmo. Vamos aguardar ele abrir. Vocês vão ver a mágica acontecer, né? Mágica para quem não conhece, para quem não está me seguindo, aí não conhece, né? Nunca trabalhou com REST, nunca trabalhou com esses componentes no Delphi, né? Parece realmente muito mágico. Ó. Vou clicar em Execute, trouxe todos os dados da minha aplicação, né? O último campo aqui está nulo, o próximo campo aqui é a coluna de foto. Obviamente, se eu fosse mostrar isso na tela, eu ia ter que fazer um trabalho para pegar o base 64, transformar de volta em JPEG, em PNG e mostrar isso em algum lugar, tá? Mas tá aí, todos os dados bonitinho. Quero fazer o filtro agora, Adriano. Quero jogar aqui o número 4, ele filtrar isso para mim, né? Então eu vou fechar aqui a aplicação, vou mudar um pouco o nosso método, tá? Vou só copiar e colar aqui para ficar mais fácil, tá? Então vou pegar aqui a minha cola, pegar o meu método aqui bonitinho e vou mostrar para vocês como é que funciona isso, né? Olha só, vou colar por cima aqui, ó. Ctrl V. Beleza, então esse aqui é meu método, tá? Vou dar um Ctrl Shift O aqui, né, para fazer o zoom. E olha só que moleza, né? O que eu faço? Se o edit1.txt, né, não estiver vazio, significa que eu vou filtrar alguma coisa do servidor, né? Então o que eu preciso fazer? Sabe aquele parâmetro que a gente criou na mão ali no REST Debugger? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. REST request 1.params.addItem, né, addItem. E dentro desse método addItem, né, eu tenho ali os 3 parâmetros desse método, que são, primeiro, o nome do nosso parâmetro, né, o ID. Pode ser qualquer nome, tá? Eu coloquei ID aqui porque fica mais fácil.
O segundo é o valor, né? O que eu quero filtrar lá no servidor. E o terceiro parâmetro aqui é o PKURL segment, é o tipo de parâmetro que vai ser utilizado para fazer o filtro, enviar essa informação lá para o servidor. Feito isso, né, eu criei um parâmetro dentro do nosso REST request e no nosso REST request ainda, na propriedade resource, eu falo para ele, ó, estabelecimentos barra, abre e fecha, colchete e o ID lá dentro, tá? Então eu vou passar o barra 1, barra 4, barra 5, né, o número do estabelecimento que eu quero carregar. Se esse edit estiver vazio, eu limpo os parâmetros, né, para evitar que eu clique lá, mande os dados e aí volta, o parâmetro está preenchido, é obrigatório, enfim, né? Eu limpo os parâmetros, falo que o resource é somente estabelecimentos e por último dou um REST request.execute, tá? Esse parâmetro aqui, né, essa classe, eu preciso dar um Ctrl Shift A aqui para ele encontrar para mim a unit, tá? Então vou dar um OK. Ele encontrou para mim, adicionou aqui o REST.types, tá? Vou executar a aplicação. Tô com mania aqui de querer salvar, né? Não vou nem salvar a aplicação cliente, mas olha só. Agora a gente vai poder filtrar os dados, né? Tranquilamente, ó. Vou colocar aqui, vou executar, ele vai trazer todo mundo. Quero trazer só o ID número 4, execute, trouxe só o 4. Quero o ID número 5, trouxe o ID número 5. Quero trazer o ID número 145. Executo, não tem ninguém, né? Se ele não tem ninguém, ele trouxe aqui nenhum estabelecimento encontrado. Olha só que legal, né? Então, recapitulando, estou utilizando um Delphi Community Edition, só os componentes REST Request. Estou conectando a um servidor DataSnap, gerado por uma versão Enterprise do Delphi e trazendo dados de um MySQL. Isso aqui é só um cenário, né, para que você entenda um pouquinho o potencial, o poder da ferramenta Community Edition na mão aí de quem, por exemplo, utiliza um servidor REST de terceiro, né? Um servidor REST de terceiro feito em PHP, feito em Delphi mesmo, feito, sei lá, em Java, né? Enfim, é só você ter aí essa tecnologia, você vai conseguir facilmente carregar esses dados para dentro da sua aplicação cliente e utilizar uma versão do Delphi totalmente legalizada, gratuita, né? Utilizando aí ferramentas simples dentro da aplicação. Então, bem tranquilo, né? Então, eu não ia trazer essa aula agora, né? Isso ia ser um segredo, ia trazer mais para frente, né? Na nossa série sobre Community Edition lá, todas as quartas-feiras, mas devido ao grande número de e-mails que eu recebi nessas últimas semanas, então tá aí o nosso material, tá? Então, voltando aqui no nosso PowerPoint, né? O que mais me perguntam, né? A nossa agenda de hoje, como acessar os servidores RESTful com o Delphi Community Edition. Então tá aí respondido para todo mundo que me mandou e-mail nessas últimas semanas aí. E se você tem alguma dúvida, por favor, nossas redes sociais, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Primeiramente aí nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi, e você pode encontrar aí todos os nossos treinamentos no cursos.tdrocks.com.br/treinamentos. Todos os nossos cursos estão lá, inclusive o curso de introdução ao Google Firebase, né? Muita gente está me pedindo aí informações sobre o Google Firebase. Tem um curso agora, ele é vendido o ano inteiro, né? O curso de aplicativos móveis, 2 turmas por ano, já está fechado, agora só a partir de janeiro de 2019, não sei quando você está assistindo essa aula, né? Mas enfim, só em 2019 agora. E os nossos outros treinamentos, cada um aí dentro do seu período, né? Enfim, todos os treinamentos dentro desse hub de treinamentos que eu coloquei aí para vocês, nossas redes sociais, portal, fanpage, YouTube, Twitter, Instagram, onde você quiser, a gente tá aí com material de qualidade para você, né? Você não tem Facebook, vai pro YouTube, não tem YouTube, vai pro Facebook e assim por diante, né? Então, nos sigam aí nas redes sociais, né? E se você tem alguma dúvida, vai lá no nosso portal.tdrocks.com.br, canto direito superior, procure lá o menu Pergunte ao Adriano Santos, mande a sua dúvida, sua pergunta para mim, que eu vou responder para você com essa enxurrada aí de perguntas, né? A gente pega o tema mais
recorrente nas últimas semanas e mostra aí através de uma live, de um vídeo como esse aqui, tá certo? Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!